Vamos então trabalhar agora na nossa segunda aula, que inicia o segundo bimestre. Geografia, certo? Então nós vamos trabalhar sobre paisagens brasileiras, relevos e rios. Então, abra uma apostila de vocês, lá na página 1, certo? O que fala lá sobre o capítulo que nós vamos estudar? Nesse capítulo, estudaremos as características dos elementos que compõem as paisagens naturais brasileiras, como o relevo e os rios, e a relação de independência entre eles. Vamos analisar como os seres humanos utilizam esses elementos de acordo com seus interesses e modo de vida. Então, olhem só. Antes de iniciar os estudos sobre relevo, gostaria que vocês utilizassem o material de apoio, certo? Lá, o primeiro material de apoio. Chama a mamãe, chama o papai e vão brincar sobre o labirinto do Rally. Rally dos Sertões. Já ouviram falar dessa corrida? Pesquisem para vocês verem, é muito legal. Depois vocês vão conversar com a mamãe, com o papai, com quem brincou com vocês, sobre as questões a seguir. Quais são essas questões? Você conhece o Rally dos Sertões? Que tipo de competição é essa? A Pro já falou, né? É uma corrida. O trajeto desse rally passou por quais unidades federativas? Olhem só que importante, prestem atenção quando estiverem jogando. Quantos municípios fizeram parte desse trajeto? Respondam oralmente. Se quiserem anotar ali do ladinho na apostila, podem anotar, tá bom? Como são as formas de terreno ilustradas nas etapas do rally? São vários tipos de terreno, certo? O relevo e as paisagens brasileiras. Nós já estudamos sobre isso ano passado, vocês lembram? A gente estudou um pouquinho sobre cada um, fizemos uma pesquisa, né? Então nós só vamos relembrar agora. O Rally dos Sertões é uma competição automobilística anual que atrai pilotos do mundo inteiro. Recebe esse nome porque seus roteiros geralmente envolvem unidades políticos-administrativas localizadas em áreas do sertão e da região nordeste do Brasil. Grifem essa parte, ó. Localizadas em áreas de sertão da região nordeste do Brasil. O roteiro que você traçou no labirinto é o mesmo seguido por competidores na prova de 2018, ano retrasado. Em 7 dias, eles percorreram mais de 3.600 quilômetros, passando por 8 municípios e 4 unidades federativas. Quem lembra o que são unidades federativas? São os estados, né? As imagens a seguir revelam paisagens de alguns municípios pelos quais os competidores passaram. Observe com atenção. Olha só o que nós temos aqui. Um joguinho. Escaneiem o joguinho. E depois que vocês jogarem, vocês podem vir aqui, para a gente voltar a olhar as imagens. A primeira imagem é sobre o salto do Itiquira no município de Formosa, Goiás. A foto foi tirada em 2018, quando estava acontecendo essa prova do Rally dos Sertões. E ali, tem um mapa de satélite. Áreas urbanas e rural do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Essas imagens do satélite foram tiradas também em 2018. Serra Vermelha do município de São Raimundo, Nonato, Piauí, certo? Praia de Iracema, Fortaleza, Ceará. Olha lá que linda. Como você pode observar, as imagens retratam terrenos com variações de altitudes, de formas. Alguns são planos ou rebaixados em relação às áreas ao redor, outros são mais ondulados e apresentam elevações. Se compararmos as paisagens do Brasil a de outros lugares do planeta, vamos perceber que nelas há áreas mais elevadas e mais baixas, planas ou inclinadas, e outras muito irregulares. Assim, podemos concluir que a superfície terrestre não é igual em toda a sua extensão. Essa diferença recebe o nome de relevo. Vamos lá, pega o marca-texto e marca a palavrinha relevo. Então, para medir a altitude do relevo, utilizamos como referência o nível do mar. Observe o infográfico. Lembram que é infográfico? Estudamos na aula de língua portuguesa, certo? Então, olhem só.
vertical, média entre o nível do mar e um ponto da superfície terrestre, a altitude, o nível do mar, o morro do Pão de Açúcar e o morro da Urca, certo? Encontraram o nível do mar, tudo certinho? Muito bem. Vou falar para vocês um pouquinho o que é, então, quais são algumas formas de relevo. Depois a gente continua aqui na apostila, certo? Então, olha só, nós temos, a primeira forma é o planalto. Os planaltos também são chamados de platôs. São áreas de altitudes variadas, certo? São limitadas também, em um de seus lados por superfície rebaixada. Os planaltos são originários das erosões provocadas por água ou pelo vento. Os cumes dos planaltos são ligeiramente nivelados. Exemplo, Planalto Central no Brasil, localizado no território dos estados de Minas Gerais e de Tocantins. Temos também, pessoal, as planícies. Já ouviram falar? É uma área geográfica caracterizada por superfície relativamente plana, pouca ou nenhuma variação de altitude. O próprio nome já fala, né? Planície, plano. São encontradas, na maioria das vezes, em regiões de baixa altitude. As planícies são formadas por rochas sedimentares. Nessas áreas ocorre o acúmulo de sedimentos. Um exemplo pode ser o litoral, as planícies litorâneas, certo? A planície amazônica e também o Pantanal. O Pantanal também é considerado uma planície. Temos também as depressões. As depressões são regiões geográficas mais baixas do que as áreas em sua volta, certo? Como se fosse um buraco. Quando essa região se situa numa altitude baixa do nível do mar, ela é chamada de pressão absoluta. Quando o mar estiver acima dela, ela se chama depressão absoluta. Quando são apenas mais baixas do que as áreas ao redor, então chamamos de depressões relativas. As crateras de vulcões, olhem só, as crateras de vulcões desativadas são consideradas depressões. Conseguem imaginar um vulcão? Então, o buraco do vulcão, ele é considerado uma depressão. É comum a formação de lagos nas depressões, porque como ele é mais baixo, é como se fosse assim, ó. Essa parte aqui é a depressão, ela é a parte mais baixa, certo? Então, quando cai a água da chuva, ela se enche. E um exemplo de um lugar que possui depressão é o sul da Amazônia. Lá tem bastante lugares. E uma forma de relevo muito conhecida são as montanhas. As montanhas são formações geográficas originadas do choque, do encontro das placas tectônicas. Quando ocorre este choque na crosta terrestre, o solo das regiões que sofrem impacto acaba se elevando na superfície. É ao contrário das depressões, certo? Formando assim as montanhas. Essas são conhecidas como montanhas de desdobramento. Grande parte desse tipo de montanhas formou-se na era geológica do território. Existem também, embora menos comum, não é muito comum, as montanhas formadas por vulcões. As altitudes das montanhas são superfícies, as regiões vizinhas, quando ocorre um conjunto de montanhas, chamadas de cordilheira. Quando a gente pensa no nome cordilheira, a gente já lembra de onde? A Cordilheira dos Andes, não é verdade? É um nome que já vem na nossa cabeça de referência. Então, olha só, os tipos de montanha que nós conhecemos. O Pico da Neblina, que fica localizado no Brasil. O Monte Everest, que fica no Nepal, lá na China. E o Monte Blanc, que fica lá na França. Eu acho que esses são um dos mais conhecidos, que nós já trabalhamos, inclusive, em sala de aula, para a gente trabalhar altitude, lembram? Na disciplina de matemática. E olha só, uma curiosidade. Situada na região central do continente asiático, o planalto mais extenso do mundo é o tibetâneo, que possui 1,85 milhões
Então vamos lá. Vamos pegar nossa apostila novamente, lá na página 7, e olhem só. Tem aqui na página 7 tudo o que a Pro acabou de ler sobre planaltos. Então eu quero que vocês façam a leitura novamente, para que vocês possam reforçar o que a Pro acabou de falar, podem fazer anotações. Tem aqui, ó, algumas imagens na apostila de vocês, ó, para vocês poderem exemplificar de forma oral, para vocês poderem exemplificar com as imagens, lembrando que nós estamos lá na nossa disciplina de língua portuguesa, que as imagens são um dos artifícios que o cérebro melhor entende. Então, ó, vamos focar nas imagens. E eu gostaria que vocês grifassem aqui, ó. A montanha é uma grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros, certo? Porque é uma informação importante. E agora é nossa hora de brincar. Vamos lá? Escreva a inicial de cada figura no quadrinho correspondente para descobrir o nome da montanha mais alta do Brasil. Já estudamos qual é a montanha mais alta? Porque acabou de dar o exemplo, não é mesmo? Mas vamos lá. Vocês vão olhar as imagens e qual é a letra inicial de cada um? O que é isso? É um pato. Qual é a letra inicial de pato? P. Coloque no quadrinho, certo? E no final, vamos descobrir, então, vamos fazer de conta que a gente não sabe. Qual é o nome da montanha mais alta do Brasil, certo? Dando continuidade na apostila, vocês vão ver que vai falar sobre as depressões, que a Pro acabou de explicar para vocês, certo? Então ali, ó, vocês vão conseguir fazer uma leitura mais calma, internalizar melhor, podem grifar o que vocês acharem importante na apostila, tá bom? Depois, na página 10, tem as planícies, explicando o que são planícies e algumas imagens. E vamos lá, então, lápis na mão. Assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Qualquer dúvida, a Pro está à disposição, olhem só. E depois aqui, ó, tem um recorte core. Vocês vão olhar a figura e tem planalto, depressão e planície, certo? Ó, podem recortar e colar aqui. A Pro vai mandar para vocês no bloco de atividade um trabalhinho sobre planalto, depressão e planície, tá bom? Vou mandar para vocês um trabalhinho para vocês fazerem uma pesquisa para aprofundar mais o que nós acabamos de aprender, tá bom? Um beijo e até a próxima aula de geografia.